Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10.000 unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Eu vou te mostrar o melhor lugar para se divertir. Pega o celular agora, aponta para o QR Code, escaneie e acesse o site da 7kBet. A 7kBet é a melhor plataforma de apostas do Brasil, segura e confiável. 7kBet, essa eu confio, essa eu indico. Aqui você joga nos melhores jogos de cassino e ainda faz apostas esportivas no seu time do coração ou no esporte favorito. E o melhor, a 7kBet é regulamentada e totalmente segura. O saque é via Pix, apostou, ganhou, sacou. O dinheiro cai na hora. Para começar é simples, depósito a partir de apenas R$ 1. Isso mesmo, com só R$ 1 você já pode jogar e se divertir. Faça como eu, cadastre-se grátis apontando a câmera para o QR Code. E lembre-se, apostas são lazer, nunca investimento. Jogue com responsabilidade. 7kBet, a bet de verdade. Bom dia, torcedor vascaíno. Estamos falando aqui na quinta-feira, pela manhã, dia de Natal. E você, torcedor, que está acordando agora, com aquele gosto de guarda-chuva velho na boca, depois de tomar todas na noite de ontem. E aí dá de cara comigo. Que visão desagradável, em pleno dia de Natal. Porra, não podia ter uma visão melhor, não? mas, mas é o que tem para hoje. Eu fui escalado hoje, então visual sou eu. Agora, para você que ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever, para você que está vendo aí pela primeira vez. E para quem está inscrito, não deixe de dar o seu like, porque é através do like que a gente mede, né? Para ver, né, se você está mandando bem, se está mandando mais ou menos, se está mandando mal. E isso daí espalha para outros vascaínos também. Tá legal? Bom, terminado o ano de 2025, né, em termos de futebol, evidentemente, que é a nossa praia, é hora de fazer um balanço, né, do que o Vasco apresentou aí nesse ano de 2025, né, nos campeonatos que participou, e a análise do elenco, as dispensas, as necessidades de contratação, e é isso que se faz todo final de ano, né, para planejar o ano seguinte. Fazendo assim um rápido balanço, esse ano de 2025 não foi bom para o Vasco. Né, começou com o Campeonato Carioca, em que o Vasco foi o quarto colocado, né, não chegou a disputar a final, ele foi eliminado nas semifinais, na semifinal, e não foi um bom resultado no Campeonato Carioca. Andamos empatando com Sampaio Correia, enfim, foi um campeonato ruim para o Vasco, o Campeonato Carioca. Depois vem o Brasileiro, que também foi um campeonato muito ruim. Né, nos livramos aí do rebaixamento na penúltima rodada, ficamos em 14º lugar, tivemos 19 derrotas, uma coisa assim surreal, um turno inteiro de derrotas, uma coisa surreal. Na Sul-Americana fomos eliminados, né? Jogamos contra alguns times de nenhuma expressão e o Vasco conseguiu ser eliminado.
Então foi uma campanha também muito ruim. E a boa campanha fizemos na Copa do Brasil. Apesar, né, da dor da final, né, a gente agora está se tentando, né, a gente está tentando se restabelecer aí daquela derrota, né, a gente tá num processo aí de luto ainda, porque uma oportunidade de ouro que o Vasco desperdiçou, né, jogar uma final no Maracanã, com o Maracanã lotado, né, contra um time do nosso top, né, que daria não era nem um time, não era nem um bicho-papão, não é nenhum time que tem 1 bilhão de orçamento, 2 bilhões de orçamento. Ele pode até ter, mas só que usou errado o dinheiro, então era um time que era possível o Vasco vencer. E o Vasco, a meu ver, pelo menos, o Vasco jogou melhor do que o Corinthians nos 2 jogos, tanto o jogo de ida quanto o jogo de volta. Foi um primor a atuação do Vasco? Não, longe disso. Mas jogou melhor do que o Corinthians. Não merecia perder o jogo da forma que perdeu. Mas, infelizmente, o futebol, quem faz mais gols, ganha. E quem erra menos, ganha. Como o Vasco errou muito, perdeu. Infelizmente, foi isso que aconteceu. Agora, eu vejo muita gente reclamando, muita gente querendo a cabeça do presidente, da diretoria toda, cair todo mundo, acabar com o time, começar do zero. Enfim, eu só lembro, é evidente que perdemos uma grande oportunidade, mas eu lembro o seguinte, a Copa do Brasil foi disputada por 92 clubes. 2 clubes, dos 92, 2 clubes chegaram à final. Esses 2 clubes foram Vasco e Corinthians. Os outros 90 ficaram pelo caminho. E só para lembrar quem ficou pelo caminho, assim, são os principais, né, com seus elencos milionários, com tudo que tinham direito, ficou pelo caminho Flamengo, ficou Botafogo, ficou Fluminense, esses 2 últimos eliminados pelo Vasco, né, ficou Palmeiras, com seu elenco também milionário, ficou São Paulo, ficou Cruzeiro, com o timaço que tem, Atlético Mineiro, né, com alto investimento que fez, o Grêmio, o Internacional, né, o próprio São Paulo. Quer dizer, então clubes desse nível não chegaram à final. Quem chegou à final? O Vasco e o Corinthians. Sabe, então isso também tem que ser destacado. Porque eram 92 clubes, pô. E o Vasco chegou à final. É lógico que a gente fica com aquele sentimento de, porra, mas a gente tinha que ser campeão. E tinha mesmo. E tinha todas as condições. Pô, poderia ter ganho no Maracanã, né? Quando empatou aquele primeiro gol, uma falha clamorosa do Cuesta, que tomou a bola nas costas, depois do Léo Jardim, que não saiu. Então tomou o primeiro gol, mas depois empatou. E aí num lance também de perda de bola, aí um drible desconcertante, e o Barros não conseguiu fazer a falta, e aí tomou o segundo gol. E amassou o Corinthians. O Corinthians tirou centroavante e botou zagueiro. O Corinthians acabou com 4 zagueiros. Começou com 4 volantes e acabou com 4 zagueiros de 1,90 m para bater lá de frente com o GB, com o Verrete. Enfim, o Vasco amassou o Corinthians no segundo tempo. O Corinthians jogava com todos os jogadores na área, dando bico para frente. O Vasco poderia ter vencido, poderia ter sido campeão. Foi uma pena, cara, uma oportunidade de ouro e eu não sei quando teremos a próxima. Espero que seja já o ano que vem, né? E a outra coisa é a questão da análise do elenco. Porque já vamos começar o ano, daqui a 3 semanas, a bola já rola aqui, ó. Campeonato Carioca. Começa dia 14 de janeiro e vai até 8 de março. Então daqui a 3 semanas a bola já está rolando no Campeonato Carioca. É lógico que os clubes Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo vão começar com sub-20. Mas não interessa, é o Campeonato Carioca. Vale taça, vale título. E é um campeonato muito difícil. Por quê?
Às vezes tem muita gente que fala assim, mas o campeonato carioca é um campeonato que não é interessante, é um campeonato muquirana. Mas, amigo, para ganhar o carioca é muito difícil. Por quê? Porque campeonato carioca disputam 3 clubes que foram campeões da Sul-Americana, campeões da América do Sul, melhor dizendo, campeões da Libertadores. Né? Flamengo 2022, Fluminense 2023, Botafogo 2024 e novamente Flamengo 2025. Então o Vasco vai se defrontar com 3 adversários campeões, os últimos campeões da Libertadores. Só isso, mais nada, só isso. Não, obrigação ganhar o Carioca. Mas como assim obrigação, cara? O Vasco vai jogar contra esses 3 campeões da América do Sul, cara. É um campeonato muito difícil. Podem se preparar, pô. Podem se preparar, porque os adversários são esses. Depois vem o brasileiro. No dia 28 de janeiro já começa o brasileiro e vai até dezembro, até o início de dezembro, dia 2, dia 3, vai o campeonato brasileiro. Então já tem que começar o brasileiro pontuando. Sabe? Não pode ficar, não, vou começar com esse time aí mesmo, e de acordo com o andamento do brasileiro, aí eu faço as contratações. Não, já tem que contratar agora. De preferência entrosar no Campeonato Carioca para já começar o Campeonato Brasileiro com um time forte, mais forte do que esse que está aí. Essa é a receita, porque 3 pontos na primeira rodada do Brasileiro são os mesmos 3 pontos da última rodada, da penúltima rodada. São 3 pontos, pô, é matemática. Não tem diferença nenhuma. Depois, ao mesmo tempo, né, já começa também a Copa do Brasil. 18 de fevereiro a Copa do Brasil, vai até o final do ano também. Aquelas fases todas da Copa do Brasil. E o Vasco também foi beneficiado, deu sorte, né, no sorteio da Copa do Brasil. Quem não se lembra, o Vasco pegou União Rondonópolis na primeira fase, depois pegou Nova Iguaçu, depois pegou Operário, depois pegou CSA, aí é que veio pegar Botafogo, em uma fase que o Botafogo não estava bem naquela época, o Vasco empatou os 2 jogos ganhando no pênalti, depois pegou o Fluminense, ganhou um jogo e perdeu o outro, ganhou nos pênaltis, até a final. Então, a Copa do Brasil também tem uma dose de sorte aí. Mas também é um campeonato importante, que jogam na terceira fase, entram os 8 clubes que estavam disputando a Libertadores, entram na terceira fase. Aí entra também o campeão da Copa do Brasil, entra o campeão da Copa do Nordeste, campeão da Copa Verde. Então, na terceira fase para frente, a coisa começa a apertar mais ainda. E o Vasco foi bem desse ano. Vamos ver se o ano que vem o Vasco repete e consegue ter a sorte nos sorteios e depois consegue ser campeão da Copa do Brasil. Esse ano são apenas 11 jogos, porque a final vai ser um jogo só. E provavelmente num campo neutro, né? Porque não vai fazer um jogo na casa de um nem do outro. Então, provavelmente num estádio neutro. Num estádio e num estado neutro. Bom, tem a Sul-Americana, que também aí começa em abril, vai de abril a novembro. E a Sul-Americana está tranquilo de ganhar. Ela, claro, está muito tranquilo. Do Brasil só tem São Paulo, Grêmio, Bragantino, Atlético Mineiro e Santos. Muito tranquilo, muito tranquilo. Fácil, fácil. Da Argentina só tem River Plate, Racing e São Lourenço. É fácil também, né? Pegar o River Plate é mole. Pô, é outro torneio muito difícil também. Resumindo, o Vasco tem que qualificar ainda mais o seu elenco, né, aí nas posições chaves, né, dispensar quem tem que dispensar e fazer contratações pontuais como foram feitas nessa última janela. Né, de 6 contratações, 5 jogadores titulares. Pô, excelente essa janela. Então o Vasco tem que fazer uma outra idêntica a essa. Né, então, a nível assim, de dispensas, né, eu assim, a grosso modo, eu listei aqui, eu fiz quase um time. Né, o Fusato pode ser dispensado, o Lucas Oliveira, Maurício Lemos. Na lateral esquerda tem que resolver. Ou dispensa o Vitor Luiz, ou dispensa o Leandrinho. Está com 3 laterais esquerdos. Eu coloquei aqui Hugo Moura, mas requer aí um melhor estudo, talvez até um estudo psicológico.
né? Porque não é possível o jogador levar tanto cartão vermelho assim, de graça, né? Deixar o time mal em 2, 3, 4 jogos. Então, se houver um tratamento de choque psicológico, pode ser que o Moura até se safe. Mas se não, continuar a mesma coisa, pode ser dispensado também. O Paulinho, né, pouco entrou, então se ele não entrou, se o Diniz não o colocou para jogar, é sinal de que ele não estava bem. Então também é outro jogador que pode ser dispensado. O Garré, esse eu acho que ninguém tem dúvida. O Jean Davi já foi dispensado, então já começou a barca. O Lloyd também já foi dispensado. O Matheus França, pelo que ele apresentou, já poderia ser dispensado também. Só que ele tem contrato até o meio do ano que vem. Né? Ele foi emprestado pelo Crystal Palace sem obrigação do Vasco adquirir. Então, o Vasco não tem nenhuma obrigação. E pelo que ele jogou até agora, pelo menos, ele pode ser dispensado, pode rescindir o contrato. A não ser que aproveite agora essa pré-temporada e ele treine mais, ele acorde para a vida, né? E pelo menos se esforce mais do que ele se esforçou até agora. E o Maxim Domingues, ele tem contrato até o final do ano que vem, mas também é um jogador que o Vasco pode dispensar. Então praticamente isso aí são 10, 11 jogadores, né? Reduz a folha de pagamento. Agora tem a questão, uma coisa é o Vasco querer dispensar, e a outra coisa é alguém querer receber esses jogadores, né? Contratar esses jogadores. Ou então o Vasco vai perder o dinheiro que investiu em todos esses jogadores. Então, isso tem que ser estudado pela comissão técnica, enfim, pela direção do Vasco. O Jair e o Matheus Carvalho, eles estão em tratamento, né, infelizmente, Jair sofreu aquela contusão, o Matheus Carvalho a contusão pior ainda. Então esses ficam, não tem como, é diferente. Tem o JP voltando de empréstimo, foi bem lá no Avaí, fez gol, participou da maioria dos jogos, então pode ser um jogador que não estava bem no Vasco, estava meio desinteressado, foi para o Avaí, talvez tenha se encontrado e agora pode ser útil ao Vasco. Então o Vasco pode ficar com o JP. Tem a situação a definir, o Estrela, ele tem contrato também até o final do ano que vem, mas vai, não vai, se machuca, volta para o sub-20, sobe. Enfim, tem que definir a situação desse jogador. O Adson tem contrato ainda até 2027, é um jogador muito útil. Se tiver recuperado ano que vem, é um jogador importante para o Vasco manter. E o aproveitamento dos jovens da base. E tem jogadores na base que podem fazer parte do elenco de profissionais. O Diniz vai ter mais tempo também para observar esses jogadores, selecionar, conversar com as comissões técnicas da base e aproveitar alguns jogadores ali, né? Dispensando todos esses, ou a maioria desses que eu falei, vai sobrar espaço para alguns jogadores da base. E as contratações, né? Então as contratações têm que ser pontuais, como foram nessa última janela, excelentes contratações, mas pelo menos assim que eu vejo, a grosso modo, um goleiro, né, que o Zato acho que não, quando entrou não agradou, foi mal. Aquela barreira então contra o Atlético Mineiro colocou mais jogadores na barreira do que o próprio Vasco na falta cobrada pelo Hulk. Incrível Hulk, impressionante, incrível goleiro. O Vasco precisa de 2 zagueiros, né? Tem que pegar esses 2 zagueiros agora titulares e dar um papo a eles, né? Ou então o Diniz tem que mudar a instrução. Esse negócio de defesa subir até o meio do campo, para o adversário ficar lançando um balão lá na frente, nas costas dos zagueiros, todo mundo já percebeu isso, né? Tivemos aí várias jogadas desse tipo, principalmente nas costas do Cuesta. Então é conversar com os zagueiros, mostrar que eles são zagueiros, eles não são jogadores de meio campo, para estar no meio campo, tem que estar na zaga. Ou então o Diniz fala, porra, peraí, não vou dar ordem para a zaga subir tanto não, né? Sobe pouco, não sobe tanto, só precisa subir muito, para não tomar a bola nas costas. Os adversários perceberam isso e muitas vezes fizeram gols, né, e cavaram jogadas importantes nas costas do zagueiro. É um volante, né, eu acho que é importante, ainda mais agora a contusão do Matheus Carvalho, e os que estão também, apesar do Thiago Mendes ter ido muito bem, o Barros também, mas um volante também seria importante, um volante bom de bola. 2 meias, para mim isso é prioridade também.
porque o Coutinho não esteve bem, e a questão também física, melhorou fisicamente, mas tecnicamente não está entregando o que se espera dele. Então tem que ter ali um meia, né, que possa substituir o Coutinho, e não é o Matheus França, pelo menos até agora não foi o Matheus França, e um outro meia para substituir também o Nuno. Né, é um bom jogador, foi uma ótima aquisição do Vasco, agora cansa também. Então vamos ver se agora com o descanso, com o treinamento, ele volta melhor fisicamente, mas tem que ter algum jogador para substituí-lo. E um atacante, principalmente de beirada. Eu acho que ali no meio, com o Ryan, com o Verratti, com o GB, acho que dá para o Vasco conseguir fazer bons jogos com esses três jogadores. Tem o Andrés, que foi a grande sensação do Vasco aí, né, uma grande contratação. E o David, que mais ou menos. Então, talvez mais um jogador de beirada seria importante para o Vasco. Então, basicamente isso. E não fazer as loucuras das contratações, né? Como foram as últimas contratações na época da 777, que contratavam 20 jogadores e aproveitava 3, 4. Então, fazer contratações pontuais, como foi essa última janela. Ok, torcedor? Já estou me alongando demais. Já vou dar razão àquele membro do grupo que diz, olha, quando tem 16 minutos, 18 minutos, 20 minutos, é o Cerdeira que está fazendo o acorde. Tá vendo? Eu tento resumir, mas não dá. Não dá. Mas como é a última corda do ano, aí eu me permiti ainda demorar um pouco mais. Valeu, torcedor. Eu vou ficando por aqui. Um ótimo Natal e um ótimo 2026 para todos nós. Falou? Grande abraço e até a próxima. Para Roberto Dinamite, sozinho! Atenção! Vai enfiar! Gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias!